No perfil de hoje eu converso com o ator e querido amigo Rogério Frois. Rogério, a gente estava falando da formação de plateia, que é como eu disse, um capítulo que eu gosto muito da sua história. Eu sou assim... Você me inspira quando a gente ouve essa história tão bacana que você ajudou a desenvolver quando você estava dirigindo um teatro. Eu queria que você contasse essa história, porque eu sei que você sabe, inclusive, que tem discípulos seus por aí, né? Gente que começou a gostar de teatro por causa dessa história. Tem sim. E eu tenho muito orgulho, orgulho no bom sentido de ter feito esse trabalho. Eu era diretor do Teatro Arthur Azevedo lá em Campo Grande e por contingências fui diretor ao mesmo tempo do Armando Gonzaga em Marechal Hermes, do Glaucio Gil, fui diretor do Vila Lobos muito tempo. Então, mas na época que eu estava em Campo Grande, eu tive a oportunidade de criar um intercâmbio com companhias. As companhias estavam para estrear aqui no Rio, o Rubens Correia, eu não lembro o nome das peças, está me fugindo. O Rubens Correia, a própria Fernanda Montenegro. Eu fazia um acordo, nós fornecíamos o transporte e oferecíamos a renda. E eles faziam o ensaio geral da peça que ia estrear, faziam em Campo Grande. Entende? E era maravilhoso ver aquelas lá, as pessoas gostavam. Eu tinha uma lista de frequentadores, eu punha uma funcionária que eu tinha do teatro, dizia, olha, segunda-feira tem teatro, que vocês querem... Então, eu me lembro de uma peça que a Fernanda fez, junto com o Fernando Torres e o Mauro Mendonça. O teatro ficou lotado. Quando eu vi na porta do teatro, tinha dezenas de pessoas querendo ver. E eu cheguei para a Fernanda e falei, Fernanda, você me permite vender a coxia? Eu vou, como? Teatro está lotado, tem gente querendo ver, gente que vem de longe. Eu botar cadeiras na coxia? Ela falou, pode. Então enchi a cadeira, botei mais umas 60, 70 cadeiras na coxia e as pessoas assistiram a peça dali. E eu vou até citar o nome dela, hoje uma grande diretora de teatro, que faz um teatro maravilhoso, a Silvia Monte. Silvia Monte, diretora o recente trabalho dela foi a Visita da Velha Senhora que eu vi. Maravilhoso. A Silvia me contou isso, uma vez eu perguntei por que ela gostava de teatro, eu gosto de teatro por sua causa. Foi, ela também já me contou. Já te contou isso? O pai dela parece que era professor na Universidade Rural lá de Campo Grande. E eles foram para Campo Grande para ver essa peça da Fernanda. E chegou lá no teatro, estava lotado, mas ela foi uma daquelas que foi sentar na coxia. E ela disse que ficou maravilhada de ver aquilo ali, o palco por dentro, ela vendo os atores por dentro, vendo as luzes, vendo como é que contra-regra. Então, isso foi... Depois eu fiz também um outro trabalho. Eu ensaiei uma peça chamada Onça e o Bode, que são dois personagens, o Kleber Ribeiro Fernandes, dois atores lá de Campo Grande. E eu levava cada dia numa escola pública. E eu dizia para a diretora, pede os alunos, cada um vai pagar R$2. Agora, aquele que não tiver dinheiro, você deixa entrar, diz que a escola está pagando. Entende? Disse, olha, a escola vai pagar para vocês, quem não tivesse dinheiro. E apresentava a peça lá. Às vezes fazia 2, 3, 4 sessões por dia. Eu fiz uma peça lá no Rio da Prata, um bairro que tem em Campo Grande, não tinha palco, eu fiz no quintal, no meio das árvores. E eu sei que tem gente que adorava ver teatro, que adora ver teatro a partir daquilo, que a primeira vez que eu vi teatro foi na minha escola. Depois, nesse teatro de que a Elza Osborne construiu lá em Campo Grande, um teatro de arena, eu montei uma peça também do Raimundo de Oliveira, A Revolta dos Brinquedos. Pernambuco de Oliveira, A Revolta dos Brinquedos, que eu apresentava todo domingo, às 11 horas da manhã, de graça. Não sei se eu fiz bem. Nossa! Eu não sei se eu fiz bem de fazer de graça, porque você deve pagar um pouquinho por aquilo tudo que você recebe, né? Mas adorava, aquilo ficava cheio. Tem pessoas que até hoje, Rogério, eu adorava domingo ver lá, e eu fazia um palhaço, minha irmã, que hoje não faz teatro, fazia a bailarina. Tem pessoas que começaram a fazer teatro ali, ver teatro ali e como viver. Plateia, estimulou aquelas pessoas tremendamente. A receptividade era maravilhosa. fantástica, As peças lá que eu apresentava em Campo Grande, todas elas ficavam de casa cheias. Então, na verdade, a gente tem que mostrar, a gente tem que apresentar porque dá resultado. Exatamente. É isso, exatamente, né? Exatamente. Pecamos um pouquinho por aí, não pecamos?
Eu acho que sim, eu acho que nós estamos muito pobres disso, né? Eu acho que o teatro está um pouco pobre, não tem incentivo, não tem força, os espaços são caríssimos, tem teatros fechando. Quando eu venho de casa para o centro, eu moro em Copacabana, passo pelo Copacabana Palace, fechado. Passo pelo Vila Lobos, fechado. Passo pelo Canecão, fechado. Fico muito com medo de que, sabe, tenho medo. Mas eu acredito muito na força do teatro. Eu acho que o teatro ainda é uma arte eu que também creio nisso. Se há uma arte os deuses gregos... Se há uma arte que o homem deva continuar tendo interesse, é de se ver, né? De se ver, então, exatamente. Acho que a força do teatro está por aí. A gente está falando de uma vertente tua bacanérrima e que, sem dúvida, você correu risco para fazer isso, como você mesmo disse. Não sei se fiz bem. E, como ator, você correu muito risco? Acho que sim, mas eu fui muito feliz, entende, nas peças que eu fui chamado para fazer. Eu fui chamado para fazer peças incríveis. Eu tenho uma peça no meu currículo que eu sabia que a maioria dos atores aqui do Rio de Janeiro, Sérgio Brito, todo mundo queria fazer o personagem, e Celso Nunes me chamou. Foi Ecos, uma peça sobre um garoto que é apaixonado por cavalos, entende? Você viu essa peça na época? Bom, mas então eu fiz essa peça, que é uma peça que fez um sucesso, 1 ano de casa lotada. Isso eu sinto saudade. Fazia uma peça e ficava 1 ano em cartaz. Eu fiz uma peça com a Tônia, ficou 2 anos, Constantina. Maravilhosa. Fiz uma peça com a Fernanda, 1 ano em cartaz, O Amante de Madame Vidal. Hoje em dia o negócio é bem mais... 3 semanas, 4 semanas. Quando então, se consegue, isso está me deixando realmente muito triste. É verdade. Do tempo, você estreia uma peça, aí o que é? Vamos ficar 3 semanas. É duro. E nós fazíamos terça, quarta, 2 sessões quintas, sexta, 2 sábados e 2 domingos. 9 sessões por semana. Você chegava no teatro 6 horas sempre da tarde. Lotado. Sempre lotado. Às vezes não lotava, mas tinha sessões cheias. Quando não era lotada, a casa esgotada, era cheia. Minimamente cheia. Minimamente cheia. Não tem como a gente negar que a televisão é uma vitrine. A exposição é grande, você comunica com um número absurdo de pessoas. E você é o cara das histórias, você tem histórias ótimas. Inclusive uma que você e Paulo Gracindo estavam fazendo O Preço e foram mais reconhecidos do que um grande astro. Conta aí essa história, porque tem muita gente que não sabe. Nós estávamos no restaurante de Curitiba e chegou o produtor que estava com a peça e procurando um lugar para sentar. E o produtor, pode sentar? E sentou conosco, tomando café da manhã. Aí batemos papo com a Piazzolla ali, aquela coisa toda. Tal. No dia seguinte, eu estou de novo no café da manhã e o Piazzolla chegou e eu fiz assim, ele veio e sentou. Aí eu conversando com ele, falei assim, você conhece Curitiba? Ele falou assim, não. Então vamos andar. Então eu saí com o Piazzolla ali pela Rua das Flores, aquela famosa Rua das Flores. Eu estava fazendo uma novela na época, e o Gracindo também. E o Gracindo, nesse passeio, ele não estava. Mas nesse passeio pela Rua das Flores, Piazzolla, e as pessoas paravam, me pediam autógrafo, não sei o que, não sei o que lá. Me deu uma vontade de rir. Eu falei, gente, eu estou fazendo um papelzinho na novela. Estou sendo mais reconhecido que esse monstro. Eu estava com um monstro aqui do meu lado, Astor Piazzolla. Tinha até esquecido dessa história, Rogério. Você vê. E, de repente, estou ali com aquele monstro sendo reconhecido. Ele falou assim, ele me disse, você é famoso. É muito, né? É muito estranho isso. Eu pensei que você fosse contar uma história que aconteceu, que você falou do Gracindo. E nós tínhamos saudade disso, nós estávamos fazendo O Preço. E você vê a força que o Gracindo tinha como ator. Estava fazendo O Preço em Belo Horizonte. E chegou um momento que ele entrou em cena, eu perguntei uma coisa para ele, ele disse para mim assim, não sei o que dizer. Aí eu disse a segunda fala para ele, ele falou assim, não me lembro disso. Eu falei, danou. Aí eu olhei para a Vivinha na coxia, a Vivinha e o Zara para mim assim, fecha o pano, fecha o pano. Eu falei, não vou parar de fechar esse pano, porque se eu fechar aqui, o velho vai traumatizar as velhas de uma maneira carinhosa, como eu me referi ao Gracindo. Se eu fechar esse pano aqui, ele não entra mais em cena. E fui levando. Eu me lembro que tinha uma hora que eu perguntava para ele, quantas vezes o senhor casou? Ele tinha que dizer 3, falou 5. Eu falei, e agora? Agora já era mesmo. Mas fui lá, então levei o ato até o final.
No intervalo, a Vivinha deu um comprimido para ela, um remédio para dor de cabeça, disse que era calmante, ele acreditou e fez o segundo ato. No dia seguinte, 2 dias depois, saiu a crítica. O cara dizendo que o Preço era uma peça que tinha um primeiro ato muito estranho, um primeiro ato difícil do público entender as coisas que dizia, os assuntos não rolavam, que Rogério Frois muito lento e arrastado. Se não fosse o charme e a presença de Paulo Gracindo, ninguém tinha... E você provavelmente botou todo o teu exercício de ator ali pra fora. Mas valeu a pena para fazer aquele com o velho Gracindo. Mas são histórias curiosíssimas dos bastidores do teatro. E você, a gente está falando aqui de sucesso, que acabamos de contar uma história que você estava lá dando autógrafo do lado do Piazzolla. Quais os mecanismos que você usou, que você soube usar, digamos melhor, para colocar o sucesso no lugar dele e ser a pessoa que você é e ter o teu ofício sobressaindo a você? Eu fiz isso tudo, fiz. Fez. Sim, eu faço com muito carinho. Eu adoro fazer teatro. Então, eu vou para o teatro, agradeço a Deus e estar exercendo a minha profissão. Aquilo, como eu já disse, não sei se falei para você agora no programa, o que eu digo, quem faz aquilo que quer não trabalha nunca. Quem faz aquilo que gosta. Então, para mim, trabalhar em teatro é um prazer, não é uma carga, né? Então, eu sei, eu procuro fazer isso, não deixo a vaidade me tomar conta, porque eu acho que eu sou uma pessoa comum, como outra qualquer. Tem a minha família, que é o meu grande presente, as filhas que eu tenho. São 3? São 3. Quantos netos? 5 netos. E tem discípulas no caminho, né? Grandes atrizes. A Gisele agora mesmo está participando de um festival em Cannes, um curta-metragem. E papai e mamãe todos vaidosos, todos prosas, com justa razão. A Luciana faz dança, faz teatro também, está morando em São Paulo. E a Angele sempre fez produção de arte, né? Teve um brechó aqui no Rio há muito tempo. Você imaginava ter filhas atrizes? Não, nem forcei. Eu deixei a coisa rolar. E eu me lembro muito de ver, eu estava fazendo uma peça O Olho Azul da Falecida, de vez em quando eu olhava a plateia e via a Gisele lá, sem eu levar, sentar na plateia, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Pronto. Entende aquilo? Foi a moça que já mordeu ela. Deu no que deu. Deu no que deu. Deu bem dado, deu bem dado. Rogério, de que forma você quer deixar as suas digitais como ator? Bem marcadas. Digitais fortes, entende? Eu quero que seria o melhor presente do mundo se daqui a alguns anos lembrassem. Teve um ator chamado Rogério Frois, como ator de teatro, tem essa gratidão. Eu quero deixar assim, que tenha deixado seguidores também, como eu deixei você falando desse trabalho que eu fiz em Campo Grande, que gente que passaram a gostar de teatro, porque viram teatro, porque eu dei oportunidade, porque eu fiz um trabalho de levar os grandes atores do Rio de Janeiro a Campo Grande, naquela época, aí para a zona rural, entende? E foram vários, foram Rubens Correia, Fernanda... Primeiro time do teatro brasileiro. Se voltasse no tempo, tem alguma coisa que você não faria como ator? Eu não faria? Deixa eu ver se tem alguma peça que eu não, eu acho que eu faria tudo do jeito. Faria tudo de novo. Tudo de novo. Isso é bacana. Casava com a mesma mulher? Sem dúvida. Olha, sem dúvida. Ela vai gostar de ouvir essa parte. Essa parte ela vai gostar, hein? É uma grande profissional na área dela e só me dá orgulho. Que bacana, isso é muito bacana. Às vezes ela talvez eu não transmita esse orgulho para ela não ficar muito próxima. Poxa, mas agora você falou logo na televisão. Pronto, todo mundo está sabendo agora. A gente está chegando no final do programa. Que pena, foi tão gostoso. Acho, uma pena mesmo. Dá vontade de continuar conversando, né? Um negócio... Fazer uma coisa que eu gosto de ver, toda vez que eu vejo teu programa. Ainda vamos apertar as mãos, ainda falta. Só estamos quase no final. Qual o legado principal que o ofício de ator deixou para você? O respeito pela profissão, a dedicação, o empenho, o estudo, entende? Você não pode fazer teatro sem se empenhar. Então, isso me deixou marcado. Que você, para vencer na vida, para você ser realizado, você tem que gostar daquilo que você faz e fazer com carinho
pensando em quem recebe esse trabalho. Eu não faço trabalho para mim, eu faço para quem vai ver. Tá certo. Tá certo. Agora é o nosso momento literário. Chegamos nele. Qual é o livro que você vai indicar? O que você está lendo no momento? O que você está gostando? Que você vai indicar o quê? Eu acabei de ler há poucos dias um livro do Rui Castro, sobre a música popular brasileira. O Samba Canção? Samba Canção. Chama A Noite do Meu Bem. A Noite do Meu Bem, que conta a história de toda. Eu fico vendo a quantidade de casas de shows, de boates que tinham em Copacabana, né? Que vida pulsante, né? Pulsante, né? É verdade. Os políticos lá, eu acho até engraçado, tem uma coisa que ele conta, que tinha gente que saía das boates, porque o presidente Dutra começava a trabalhar às 6 horas da manhã. Então ele fazia questão de que a reunião de ministério fosse às 7 horas. Então tinha muita gente que levava roupa para a boate, acabava a boate, fazia barba e ia para o trabalho. Então, é muito interessante isso, é muito bom ler essa parte histórica da música, as cantoras que tem, os romances que rondaram, as brigas que aconteceram. É a história da noite, principalmente em Copacabana. Ele é um mestre, ele reconstitui isso muito bem. Eu li um muito interessante também, que é do Boni, Unidos do Outro Mundo. Que são depoimentos, né? Que você vê, entrevistas. É uma entrevista que ele faz com pessoas que já morreram, com Chacrinha. Deve ser interessante, cheio de humor. Cheio de humor, entende? Deve ser bacana. Com Chacrinha, como você disse, falar da morte com humor. Com humor, né? Exatamente. E eu vou indicar aqui hoje Sagrada Família, do Zuenir Ventura, do grande mestre Zuenir Ventura. Esse é um mestre. Esse é mesmo. E Zuenir. Pessoa incrível. Tá aí uma belíssima leitura. Dito isto, vamos lá. O seu aplauso vai para quê ou vai para quem, meu querido Rogério? Meu aplauso vai para o futuro do Brasil. Eu espero que seja, que venha dar alegria a gente, que seja exatamente o contrário do que está acontecendo agora. Então eu quero acreditar que esse futuro vai acontecer e que meus netos vão usufruir dele. Vamos ter esperança. Vamos ter esperança. E a sua indignação, vai para quê ou vai para quem? Precisa falar? O momento atual da política brasileira. Tá dito. Tá dito. Agora, hein? Agora, hein? O nosso aperto de mão e aperto de coração. Obrigadíssimo. Obrigado a você, Rogério. Por você ter vindo. Obrigada por ser o ator que é, por encantar a gente por tanto tempo, e eu espero que você continue muito mais. Eu já sei que você está com um espetáculo novo que se chama... Chama-se Buscado. Isso. É no Joy Futuro. É uma peça contemporânea. Todo mundo lá para conferir mais esse trabalho seu. Rogério, muitíssimo obrigado mesmo. Você, foi uma alegria ter você aqui. Igualmente. Muito obrigada. A você que nos assiste, super obrigada pela sua audiência, por nos acompanhar até aqui e por nos ajudar a localizar as crianças desaparecidas que a gente apresenta aqui na nossa programação. Se você quiser falar conosco, o nosso e-mail é perfil@tvalerj.tv. Até o próximo programa. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.